Experiências de quase morte são estudadas por pesquisadores. Ouvinte quer saber o que leva uma pessoa a buscar ajuda de videntes. Como a legislação penal se aproxima do conceito espírita de justiça. Outro ouvinte quer saber se o bem praticado involuntariamente pode nos ajudar. Existe alguma vantagem em se prever o futuro? Use de Garça já está divulgando o ciclo de palestras de abril. Galha organiza sessão de cinema livre para 18 de março no Clube Recreativo. Muito bom dia, caro ouvinte, são 11 horas e 33 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br. Vou repetir, www.uniradio.com.br. E após o programa, você ainda pode ouvir pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade deste programa. O nosso programa é feito para o ouvinte. Os nossos telefones de contato são os seguintes: telefone fixo aqui da Unirádio, 34710700. Também temos os celulares, um da operadora TIM é o 981792405, um da Vivo, o 997512397. E o nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo, que é o 997-512397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. E o nosso CEP é o 17-400-000, ou nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. Livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. O livro O Amanhã a Deus Pertence, a autoria do Espírito Lúcius, foi recebido pela médium Zíbia Gasparetto. O enredo desse romance gira em torno da figura do jovem Marcelo, que após sair de carro atabalhoadamente e desencarnar num acidente, vai para o mundo espiritual, onde, em contato com outros espíritos, acaba por compreender melhor o sentido da vida. O Amanhã a Deus Pertence é uma publicação da editora Vida e Consciência de São Paulo. Ganhou o livro no domingo passado a nossa ouvinte Thelma Scarpinello, residente em Garça. Ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700, ou então para os celulares 981-792405, ou então o 997-512397. Você estará participando do sorteio do livro O Amanhã a Deus Pertence. Esta é a edição de número 2081 de Momento Espírita, 46 anos no ar. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Benevides. Ligue agora aí pra gente. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. No filme Além da Vida, de 2010, dirigido por Clint Eastwood, uma jornalista francesa é tragada por uma onda gigante, um tsunami, que atingiu a costa da Indonésia e quase morre afogada. Na iminência da morte, ela enxerga vultos de pessoas familiares já falecidas sob uma luz difusa. Ao retornar à consciência, ela tem a impressão de que acaba de passar por uma experiência espiritual e conclui ter visto o outro lado da vida. Este fenômeno, retratado pelo filme, não é tão raro assim.
Todo ano acontecem incontáveis casos semelhantes. Pessoas em risco de vida enxergam parentes e amigos envoltos em luzes ou têm a sensação de sair do corpo. Muitos cientistas definem estas experiências chamadas de quase-morte como resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, o que provocaria alterações momentâneas na mente. Em casos de quase-morte, os estados de consciência podem se misturar, provocando reações como paralisia e alucinações, explica o neurocientista americano Kevin Nelson, autor de um livro recente, ainda não traduzido para o português, intitulado O Portal Espiritual no Cérebro, a busca de um neurologista pela experiência divina. O Dr. Kevin Nelson demonstra ser um cientista cauteloso, daqueles que amam a verdade e por isso mesmo não se arrisca em posições fechadas ou dogmáticas. Ouvido pela revista Veja, ele não diz ter certeza de que existe vida após a morte, mas não descarta essa possibilidade, já que para ele a ciência não sabe tudo, pois não existe quem seja dono da verdade. Por isso mesmo, diante das explicações da neurociência sobre o que acontece no cérebro durante uma experiência quase-morte, ele diz: mesmo se soubéssemos o que faz cada molécula cerebral durante uma experiência de quase-morte, o mistério da espiritualidade continuaria existindo. Ninguém tem todas as respostas. Essa é uma área que temos que pensar permanentemente. Nós precisamos continuar discutindo sobre como o cérebro realmente funciona. Afirma ainda, quando lhe perguntaram por que os cientistas têm receio de abordar este assunto, que, infelizmente, os neurologistas não tendem a se interessar por experiências subjetivas. Eles estão muito mais interessados em olhar para as células em um microscópio. Parece que o Dr. Kevin tem razão. Nós todos vivemos mais em função de nossas crenças do que de uma realidade objetiva, ou seja, como afirmou um pensador da Grécia Antiga, o homem sabe das coisas aquilo que ele pensa que as coisas são. Isso porque somos imperfeitos e ilimitados. Logo, por mais nos avancemos em conhecimento, o conhecimento que podemos adquirir ainda não é suficiente para responder a todas as nossas perguntas. Aqui, porém, estamos falando apenas da ciência experimental, enquanto que o conhecimento humano abrange outras áreas de estudo e reflexão, como é o caso da filosofia. Você sabia que 5 séculos antes de Cristo, um pensador grego de nome Erastóstenes, através de algumas operações matemáticas, calculou o diâmetro da Terra, errando por apenas alguns quilômetros? Era uma ousadia muito grande para a época, quando não se acreditava nem mesmo na redondeza da Terra, alguém acenar com uma verdade que certamente seria levada à conta de loucura. O tempo se encarrega de levantar véus, ou seja, de revelar novas verdades, ainda que a vida humana seja muito curta, e por isso queremos restringir a verdade aos poucos anos que vivemos numa encarnação na Terra. Jesus, no seu tempo, e no seio de um povo de pouco alcance cultural, trouxe-nos uma verdade moral, que até hoje não conseguimos pôr em prática. Mas ele, mesmo percebendo a limitação intelectual de seus ouvintes, reconheceu que havia muito mais a ensinar, e que não seria apropriado antecipar verdades que só o tempo desvendaria. Por isso, prometeu o Espírito Consolador, que viria em seu nome não só reviver o que já havia dito, mas ensinar muitas outras coisas que o povo de sua época não estava preparado para compreender. Veio então o Espiritismo. E atenção, você pode encontrar o filme Além da Vida completo e dublado no YouTube. Não confundir com filmes que têm títulos semelhantes como Amor Além da Vida, Poder Além da Vida, Minha Vida na Outra Vida, que aliás também merecem ser vistos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte e prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes,
pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então às perguntas de hoje. E o nosso ouvinte do Jardim Mondrian, o Ariovaldo de Nicolai, mandou-nos uma cartinha com a seguinte solicitação. Gostaria de saber como o Espiritismo encara a pessoa que permite, por exemplo, uma cigana ler sua mão, ou talvez procurar ajuda consultando uma cartomante. A busca de revelações a videntes ou adivinhos, Ariovaldo, é uma das práticas mais antigas da humanidade. Sempre houve por parte das pessoas uma curiosidade em relação ao futuro, e isso já é um motivo para que as leve a buscar a ajuda de alguém que se diz investido desse poder. Não é por isso, só por curiosidade. Há pessoas que, passando por um problema muito difícil, acham que agindo assim encontrará a solução. É claro que essa atitude depende da crença de cada um. As pessoas são livres para acreditar ou não. No entanto, o fato de não conhecermos o futuro, ao invés de ser um mal, é para nós um grande bem. Se, por exemplo, diante de um problema, já soubéssemos de antemão que esse problema vai ter solução, com certeza não nos empenharíamos tanto para resolvê-lo. E com isso, deixaríamos de passar uma experiência valiosa ao nosso progresso espiritual. Se, pelo contrário, soubéssemos que o problema não será resolvido, Ariovaldo, desistiríamos de qualquer esforço e, conforme a gravidade do problema, poderíamos nos desesperar e praticar atos impensados e graves consequências, ou até mesmo desistir da vida. Veja, portanto, que consequências graves poderiam advir do fato de podermos vislumbrar o futuro. Por isso, os espíritos disseram a Kardec que, se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente. E você já imaginou, por exemplo, se fosse possível ao candidato saber de antemão se vai ser aprovado ou não num determinado concurso? Qual seria o resultado disso? Desse modo, Ariovaldo, é fácil perceber que o sabor da vida é para todos nós o desafio que está à nossa frente, como um jogo que vamos disputar para vencer. É o desconhecimento ou a incerteza do que pode acontecer que nos impulsiona para a frente, que nos leva a acreditar em nós mesmos, a cultivar a fé em Deus e a caminhar em direção às nossas metas com determinação e com coragem. Assim, Ariovaldo, a regra da vida é o desconhecimento do futuro, se bem que, usando de nossa inteligência, podemos prever com relativo grau de certeza o que pode acontecer mais à frente. Se não tivéssemos alguma certeza do caminho que estamos trilhando hoje, não poderíamos antecipar nada e, portanto, não seria possível planejar. A ansiedade em saber o futuro, entretanto, surge mais em decorrência da acomodação, da falta de fé, gerando, em certos casos, uma situação aflitiva de angústia. Isso leva as pessoas a procurar alguém que lhes possa dar uma revelação extraordinária. Na prática espírita não há lugar para esse tipo de consulta. Primeiro, porque não há como garantir que as previsões sejam todas verdadeiras. E, em segundo lugar, porque não é essa a forma de ajudar as pessoas a evoluir moral e espiritualmente em busca de sua perfeição. Contudo, eventualmente pode ocorrer alguma revelação espontânea quando for extremamente necessária, mas isso não é regra e nem faz parte das recomendações da doutrina. Quando a pessoa busca a doutrina espírita, Ariovaldo, ela passa a entender que ela está passando por um estágio de aprendizado aqui na Terra, que os problemas são desafios necessários para a sua evolução, que deve se conscientizar de seus compromissos, agir no bem, com a fé em Deus e confiança em si mesma, que assim ela vai aprender a se aceitar como é, amar-se a si mesma e amar o semelhante, que o seu futuro depende do que fizer no presente e que, portanto, é absurdo querer antecipar algo para a qual não está efetivamente preparada. Atenção ouvinte, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos. O Amanhã a Deus Pertence, o livro é de autoria do Espírito Lúcio,
recebido pela médium Zíbia Gasparetto. Use aí o telefone fixo aqui da Unirádio, 34710700, ou então um dos celulares, pode ser o 997-512397 ou 981792405. Cristiano, da cidade de Veracruz, em mais uma de suas participações, pergunta se o entendimento contido na frase "o amor cobre a multidão de pecados" poderá futuramente ser aplicado na justiça divina. Bem oportuna a questão, Cristiano. Esta afirmativa, "o amor cobre a multidão de pecados", está na Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Trata-se de um entendimento bastante lógico de Pedro, pelo qual podemos deduzir que o único instrumento capaz de derrotar o mal é o bem. Combater o mal que ainda existe em nós é nos dedicar aos atos de amor ou caridade. Foi o que aconteceu com ele próprio, Pedro, que, como todos sabemos, negou Jesus na hora decisiva e depois passou a amargar profundamente a culpa por ter traído a confiança do Mestre que muito amava. Nem por isso Pedro ficou lamentando ou se entregando ao pessimismo. Tampouco desistiu de trabalhar pelos princípios que o Mestre lhe ensinara. Pelo contrário, reergueu-se da queda moral e partiu com mais força para a difusão do Evangelho. Pedro é um dos maiores exemplos de autossuperação que conhecemos. O mesmo viria a acontecer com Saulo de Tarso, que passou a chamar-se Paulo, que era o mais ferrenho perseguidor dos cristãos, mas que, ao chamado de Jesus, diante da visão que teve do Mestre no caminho de Damasco, foi tocado no seu coração e despertou para uma visão ampla da vida, passando à condição de maior apóstolo do cristianismo em todos os tempos. Com o seu amor, transformado em difícil missão, Paulo se transformou e ajudou Jesus a transformar o mundo, sendo o grande responsável pela doutrina de Jesus que chegou até nós. Esse princípio cristiano, segundo o qual o mal pode ser apagado com o bem, pode ser mais bem entendido se considerarmos que o mal é simplesmente a ausência do bem, de modo que onde o bem se apresenta, o mal desaparece. Felizmente, tal princípio já é aplicado na legislação humana cristiana. Até porque, de Jesus para cá, muitas concepções vêm mudando no mundo. Evidentemente, no tempo dos apóstolos, ainda éramos muito atrasados em matéria de lei e pouco sensibilizados com a mensagem do amor. Hoje, apesar das contradições que ainda persistem em nossas leis, são mais humanas e, por que não dizer, mais divinas. Assim, a Lei de Execução Penal brasileira, por exemplo, prevê o instituto da chamada progressão da pena. Trata-se de um dispositivo legal que dá ao preso a chance de diminuir sua pena se dedicar seriamente a um trabalho. A cada 3 dias, numa determinada atividade laborativa, ele diminui 1 dia de sua pena. E isso após ter cumprido pelo menos 1/6 de sua condenação. É claro que esse benefício não se estende a todos os presos indiscriminadamente, pois há alguns crimes muito graves cujos autores não são contemplados. O mais importante na progressão de pena, Cristiano, é o esforço da lei em ressocializar o preso, para que ele, aos poucos, dedicando-se a uma atividade útil e construtiva, vai se reintegrando na sociedade, para mais adiante voltar a ser um cidadão comum. Veja, portanto, que se trata de uma medida de elevado valor moral e social, que pretende tirar o indivíduo da condição de delinquente ou pária da sociedade para voltar a ser uma pessoa respeitável. Desse modo, a sociedade reconhece que o criminoso pode ser recuperado. Trata-se, portanto, de um instrumento inspirado no princípio de que o ser humano é bom na sua essência, como dizia Rousseau. Muitas vezes ele acaba se resvalando no crime por falta de oportunidades, por falha da própria sociedade que somos nós. Por isso mesmo, somos todos responsáveis pelos problemas que nos atingem individual e coletivamente, mas enquanto não tomarmos consciência de que podemos evitar o crime, agindo na raiz do problema pelo bem-estar de todos, continuaremos a sofrer os efeitos da ausência do amor.
Outra participação do ouvinte Cristiano de Veracruz com a seguinte pergunta: para a lei de causa e efeito, o bem praticado com segunda intenção pode reparar uma má ação? Vamos ver se entendemos a pergunta do Cristiano. Bem praticado com segunda intenção é quando escondo a intenção verdadeira da ação que pratico, talvez numa situação como esta. Vou em socorro de uma pessoa a quem eu não gostaria de socorrer, porque não gosto dela. Mas neste caso eu a ajudo porque há muita gente me observando e eu não quero comprometer minha imagem ou minha reputação diante dos outros. Pelo contrário, quero parecer uma pessoa de bem, solidária e amiga de todos. A pessoa socorrida, Cristiano, e portanto beneficiada com a minha atitude, mas eu mesma não estou satisfeito com esse benefício que lhe dei, pois minha intenção não é ajudá-la, mas prejudicá-la até. Se tiver oportunidade, claro. Escondo, nesse caso, uma segunda intenção, ou seja, a intenção de me promover diante da sociedade e não propriamente de ajudar um irmão necessitado. A pergunta do Cristiano é se esse bem que eu pratiquei com segunda intenção, ou seja, com a intenção de me promover e não de beneficiar o necessitado, pode reparar uma má ação. Quer dizer, se praticando esse ato de caridade, como pratiquei, embora ele esteja escondendo minhas reais intenções, eu estou me redimindo de algum mal que fiz, talvez algum mal que já tivesse feito até mesmo a essa pessoa. Podemos dizer, Cristiano, que a prática de um ato bom pode ter dois principais efeitos. O primeiro efeito é em relação à pessoa que o recebe, no caso, o beneficiário. O ato para ele, socorrendo numa situação de extrema necessidade, foi bom porque o ajudou, porque o livrou de um mal maior, proporcionando-lhe alívio. O segundo efeito desse ato, com segundas intenções, é em relação ao autor do ato. Neste caso, o autor agiu contrariado. Ele não foi movido por um sentimento de compaixão ou de bondade para com o necessitado com quem não se simpatiza. Ele simplesmente se aproveitou de uma situação para tirar proveito somente em benefício próprio. Logo, o ato bom redundou somente em benefício de quem o recebeu, mas não ajudou em nada quem o praticou. Não houve aí manifestação de amor, mas de egoísmo. Sendo assim, Cristiano, como esse ato não é uma expressão autêntica de caridade, ele não pode atender às necessidades espirituais de seu praticante, a ponto de liberar sua consciência da culpa pelos males que já fez. No entanto, mesmo assim, por ter trazido benefício a alguém, esse ato pode ser reconhecido pelo beneficiado e, nesse caso, futuramente o autor poderá receber dele alguma retribuição. Desse modo, podemos concluir, como disseram os espíritos a Kardec, que o bem é sempre o bem e que dele algum bem sempre resulta. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ainda ao livro que anunciamos no início da edição de hoje. O romance O Amanhã Deus Pertence, de autoria do Espírito Lúcio, recebido pela médium Zíbia Gasparetto. Os telefones, mais uma vez, à disposição, 3471-0700 ou 997-512397 e também o 981-792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido.
Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, os espíritos e o conhecimento do futuro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 243, obra que estamos estudando neste segmento do programa, faz a seguinte pergunta: os espíritos conhecem o futuro? Voltamos à questão já tratada anteriormente. Os espíritos sabem tudo? Não sabem. E por coincidência acabamos de abordar este mesmo assunto quando respondemos logo no início desta edição à pergunta do ouvinte Ariovaldo de Nicolai, ou quando se referiu a consultas a ciganas e cartomantes. Há pessoas que procuram um centro espírita ou mesmo um médium para descortinar seu futuro. A crença de que os espíritos detêm esse conhecimento remonta às primeiras eras da humanidade. Vemos isso nas obras mais antigas do mundo, inclusive na Bíblia, quando Moisés proíbe essas consultas. Era comum à época que as pessoas se valessem de oráculos, de adivinhos, de pitonisas e feiticeiros para saberem o que o futuro lhes reservava. Temos que usar o raciocínio para abordar uma questão como esta. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, volta a tratar desse assunto sob o título de fatalidade, a partir da questão 851, que vamos comentar em outra oportunidade. Evidentemente, não podemos acreditar que haja um futuro pré-determinado. Para as pessoas que acreditam no destino, seu caminho já está definitivamente traçado. Mas, se fosse assim, elas não teriam nada a fazer, a não ser esperar que seu destino se cumprisse. Fácil, não? Mas não é assim que funcionam as leis da natureza, não é assim que funcionam as leis de Deus. Os mentores dão uma resposta com bastante lógica a Allan Kardec, dizendo que quanto mais elevado é o espírito, mais condição ele tem de vislumbrar o futuro. Disso resulta que espíritos como nós não veem mais do que o homem comum pode ver. No entanto, basta que ele vá conquistando uma condição mais alta na sua escalada evolutiva e já poderá ter sua visão ampliada no tempo. Aliás, qualquer ser humano, qualquer um de nós, a partir do presente, pode vislumbrar seu próprio futuro e ter uma visão mais ou menos acertada do que pode acontecer, dependendo de seu grau de lucidez. Assim também os espíritos, considerando que há espíritos muitíssimo mais elevados que nós e que, portanto, pode ver mais além. Desse modo, é fácil perceber que há pessoas capazes de prever com certa previsão as consequências de seus próprios atos, tanto quanto de suas escolhas e do caminho que desejam seguir. Quem se encontra numa condição espiritual mais elevada é, na comparação utilizada por Kardec, como um indivíduo que está lá no alto sobre um monte e que de lá pode perceber até com certa nitidez o que o viajante aqui embaixo vai encontrar mais à frente. E quem quiser saber mais sobre este tema, leia na Gênese de Allan Kardec o capítulo sobre presciência. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos, a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado no 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora, ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, fazendo questionamentos, comentários, sugestões. Anote então o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org, e o telefone ou traga pessoalmente o seu recado. E chegamos aqui ao nosso momento da leitura. Está aqui no estúdio com a gente o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho para dar o seu recado. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Os associados do Clube do Livro de Garça estão recebendo neste mês de março o romance Confissões de Sabedoria e Amor, autoria do espírito Marie-Sophie, pelo médium César Cipriano.
Os relatos abrangem uma grande parte da história, desde a Gália antiga até a Idade Moderna, compreendendo ao todo 4 confissões entre personagens que tiveram papéis significativos. A última das confissões pertence a Celeste, vivida na região da Úmbria, Itália, que ao lado de Clara de Assis conhece uma vida de doação e de paz, almejada por espíritos sedentos de elevação. O romance Confissões de Sabedoria e Amor combina ao ser revelada a ligação entre as 4 confissões, unidas uma à outra pela linha de tempo chamada reencarnação. É uma leitura importante por construir momentos diferentes da longa história humana. São personagens que atravessam momentos de lutas e sacrifícios na ânsia de buscar o melhor para a humanidade. Portanto, Confissões de Sabedoria e Amor é o livro do mês que os assinantes do Clube do Livro de Garça irão receber e que pode interessar a você também, que não é assinante, porém pode comprar avulso. E atenção, se você for adquirir esta obra numa livraria, deverá pagar R$ 37,80 por exemplar. Através do Clube do Livro de Garça, você pode adquirir por apenas R$ 17,00, que é menos da metade do preço de livraria. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço que visa o esclarecimento dos leitores para o que há de mais significativo na vida. Ler é um hábito salutar que precisamos incorporar à nossa maneira de viver, pois a leitura é uma fonte de informação, de entretenimento, de esclarecimento e, sobretudo, uma ferramenta para a nossa formação espiritual. O Clube do Livro de Garça funciona da seguinte maneira: você se inscreve como associado do clube, falando com o Daniel pelo celular 14 981 277775, repetindo 981 277775, ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org. Todo mês o clube envia para sua casa um exemplar de um livro novo ou lançamento do mercado editorial espírita, e você paga apenas R$ 17,00 ao portador. Participando do clube, você adquire o livro por preço bem abaixo da tabela de livraria, às vezes metade ou menos da metade do valor de mercado, podendo assim formar sua própria biblioteca em casa. E você pode ganhar livros de graça conseguindo mais associados para o clube. Muito obrigado, prezado ouvinte, e agradecemos sua atenção. Desejamos um ótimo domingo e também uma ótima semana. Sessão de Cinema Livre na próxima segunda, 18 de março, em Gália. Será no salão do Clube Recreativo daquela cidade, em frente à Praça Central. Na ocasião, será exibido e comentado o filme As Mães de Chico Xavier, um dos grandes lançamentos do cinema nacional no ano de 2010, e que aborda a importância das cartas psicografadas recebidas pelo médium mineiro. A promoção é da USE Intermunicipal. E a USE já tem o calendário do primeiro ciclo de palestras. Como todo ano, no mês de abril, lembrando o surgimento do Espiritismo, realiza-se o primeiro ciclo de palestras do ano, promoção da USE Intermunicipal, que compreende os municípios de Gália, Garça e Lupércio. E atenção para as palestras, que serão sempre às 20 horas. Dia 5 de abril, sexta-feira, o expositor Tato Save de Bauru falará na Casa Espírita Allan Kardec. No dia 6, sábado, Renato Vernaschi, também de Bauru, no Discípulo de Jesus, em Gália. No dia 8 de abril, segunda-feira, os irmãos Zanoli, de Dracena, estarão se apresentando no CFEAC de Viraracelli. No dia 15 de abril, uma segunda-feira, Luiz Armando de Freitas Ferreira, de São Paulo, numa sessão de perguntas e respostas, estará se apresentando no Centro Espírita Caminho de Damasco. Dia 23, na terça-feira,
Edgar Miguel, de Bauru, falará na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio. E, finalmente, dia 24 de abril, na quarta-feira, Maria Candeloro, de Marília, falará no CEPAC de Vila Rebelo. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, 178. Tem atividades diárias de aplicação de passes, às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para público realizam-se segundas, terças, quintas e sextas. Nesta segunda, 20 horas, o tema da palestra será Compromissos entre Pais e Filhos. Na terça-feira, 19h30, leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Na quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura, onde atualmente estamos lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, recebido por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagens de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos, serviço esse que atualmente é coordenado pelo casal Luciane e Daniel Martins. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Crianças a partir dos 4 anos podem ser encaminhadas pelos pais ou responsáveis. Estão lá para atender as evangelizadoras Mariana, Vanderly e a Heloísa, com a supervisão da Vândria e da Silvia. Ainda no Lar Meimei, no período da tarde, às 14 horas, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin. As reuniões dos jovens Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, Rua Barão do Rio Branco, 517. Aliás, com 597. Os jovens interessados estão todos convidados e podem comparecer neste horário. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, a apresentação de Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta-feira. Nos demais dias da semana, menos na quinta-feira, das 17h30 às 19 horas. Como todo domingo, a Sônia traz agora a sua mensagem da semana. Bom dia, amigos. Todos nós merecemos ser felizes. E o primeiro passo para isso é descobrir por que estamos sofrendo. Seja qual for o seu caso, entenda que os males não acontecem por acaso. No livro Força Espiritual de José Carlos de Luca, encontramos sugestões práticas para despertar a força espiritual que necessitamos para enfrentar e vencer nossas dificuldades. Leitura interativa esclarece as dúvidas mais frequentes daqueles que desejam transformar seu destino, mas não sabem por onde começar. Agora, com a ajuda do livro Força Espiritual, ser feliz só depende de sua transformação. Venha buscar, te esperamos. E para instigar mais sua curiosidade, leremos Mais Consciência. Não viva apenas reagindo aos acontecimentos. Não cuide da saúde apenas quando ficar doente. Não pense em tratar bem o seu cônjuge somente quando ele cogitar da separação. Não pretenda estudar apenas depois de uma nota baixa. Não queira a reciclagem profissional somente depois que ficou desempregado.
Pessoas reativas são aquelas que somente agem quando a corda está amarrada no pescoço. E convenhamos, é sempre desconfortável termos que virar o placar de um jogo desfavorável. Às vezes, quando acordamos para mudar o resultado, o jogo já está quase no fim. Avalie constantemente sua vida, esteja concentrado em suas metas e antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis. Muitos dos nossos problemas de hoje poderiam ter sido evitados se tivéssemos agido com mais consciência e menos irresponsabilidade. Você é o jardineiro da sua vida. Cuide diariamente das flores, adube a terra, ervas daninhas e as pragas, a fim de que seu jardim cresça o mais florido possível. Um jardim descuidado depõe contra o jardineiro. É sempre melhor agir do que simplesmente reagir. Quem age, prepara e constrói. Quem reage, apenas conserta, quando isso for possível. Você faz a sua vida ou a sua vida faz você? O destino está em nossas mãos, ou você está nas mãos do destino. A canção popular já disse: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Até domingo próximo. Bem, conforme anunciamos no início desta edição, vamos agora sortear um livro, um exemplar do livro O Amanhã a Deus Pertence, de autoria do Espírito Lúcius, recebido pela médium Zíbia Gasparetto. E hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte, Ana Clarice Duarte Mariúcio, que mora lá no sítio São Luís, em Jafa. Parabéns então, Ana Clarice, você ganhou o livro de hoje. Esperamos que você goste da leitura e que você venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta manhã de domingo. E para encerrar, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.